Irmãos, quero introduzir nossa mensagem dessa noite e gostaria que você pensasse numa cena comigo. Era a noite, a última ceia do Senhor. Os discípulos estavam reunidos com Jesus. A mesa estava pronta. Cordeiro assado, os pães, o vinho, mas os pés precisavam ser lavados. E é interessante que essa figura, a mesa, para nós, os pés ficam para dentro, né? Você senta à mesa, os pés ficam para dentro. E como que lava os pés desse jeito? Dessa forma, não tem como. Mas na cultura, lá tem, porque eles deitam com o cotovelo ao chão, ao forro, e a cabeça fica próximo à mesa, que é baixinha, e o prato aqui, cotovelo ao chão, e o corpo para fora. Então, os pés ficavam para fora, e a parte interna, o alimento. Então, quando Jesus está à mesa com os seus discípulos nesse momento, cordeiro assado, mesa posta, vinho, tudo pronto, pães, tudo pronto para ser celebrado a ceia. Mas nessa última ceia precisava ter o momento da purificação, que era o momento de lavar os pés. E não havia servo nessa ocasião da última ceia. E um fica olhando para o outro olhando para um, porque era de costume o último lá. Primeiro o mais importante, depois o menos, o menorzinho aqui, que levantava e começava a lavar os pés, fazer purificação com a bacia, começando pelo mais importante e indo gradativamente ao menos importante até chegar ao final. Mas grau de importância era a cultura, era a forma que estava lá posta. E eles estavam sentados à mesa, prontos para cear, mas ninguém levantou para estar lavando os pés. Ninguém levanta para lavar os pés. Todos ficaram em silêncio. Nenhum discípulo se levanta. Pelo contrário, Lucas ainda vai trabalhar uma questão que estava sendo posta naquele momento. Veja lá Lucas 22, 26 e 27. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como a quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não eu a quem está à mesa? Pois o meio de vós eu sou como quem serve. Jesus está ali sentado à mesa, e a indagação é: quem é o maior e quem é o menor? Quem vai servir? Quem vai caminhar para servir? Quem vai lavar os pés? Quem vai levantar para fazer isso? Então Jesus se levanta. Naquela ocasião Jesus se levanta e o Senhor da glória tira o manto, pega a toalha e enche a bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. O rei se faz servo. O Todo-Poderoso se ajoelha diante dos homens frágeis, falhos, até traiçoeiros, porque Judas estava no meio deles. Esse gesto muda toda a compreensão. É um gesto silencioso, mas ensurdecedor, que vem ao nosso encontro também. O reino de Deus mostra a grandeza daquele que serve, daquele que coloca a mão para servir, aquele que se prostra. A grandeza não se faz e não se mede pelo trono, o quão é servido, mas quanto esse está disposto a pegar a toalha e a servir. Com essa introdução, eu convido para nós lermos o texto de João 13, nós vamos ler de 1
a 17. João 13, de 1 a 17. Leamos todos juntos. Leiamos. Ora, antes da festa da Páscoa, até o 20. Amém. Obrigado. Meus amados, oremos. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha encher nosso coração de alegria e de paz ao ouvi-la. Ó Deus, que seja a Tua palavra anunciada e a Tua verdade entendida com o coração singelo e sincero e alegre e jubilante pela Tua palavra, mesmo quando essa nos confronta, mesmo essa quando tira a nossa razão. Ó Deus, que o Senhor venha nos falar e venha nos aquecer nessa noite com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Servir como Cristo serviu. Não é nada simples, não é nada tão fácil, mas quando nós olhamos e vemos que Cristo vem até nós, Ele nos confronta,
Ele nos confronta, mas ele nos confronta com algo que ele já mostrou e já realizou na sua vida, no cotidiano. O texto que nós lemos fala desse momento onde Jesus se levanta e vai lavar os pés dos seus discípulos. Vai mostrar que o maior não é aquele que serve, ou melhor, não é aquele que é servido, mas aquele que serve. E olhando esse texto, eu quero meditar em 3 pontos. O primeiro deles é o amor que serve até o fim. O amor que serve até o fim. Veja o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra até o fim é até o limite, completamente. Até o limite, completamente. Jesus sabia de tudo. Que Judas iria o trair. Jesus sabia que Pedro iria o negar. E que outros iriam fugir no momento aonde era mais crucial da sua jornada. Tudo isso estava dentro do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso não foi pego Jesus de surpresa, pelo contrário, Jesus sabia. Ele sabia tudo o que aqueles discípulos iriam fazer, ou deixar de fazer, ou se omitir ao fazer. E mesmo assim, falou que ele amou até o fim. Igual a gente, né? Igual a nós. Quando nós sabemos que alguém vai fazer mal para nós, quando nós sabemos que aquela pessoa irá realizar ou está tramando alguma coisa contra nós, nós amamos eles completamente. É isso? Pelo contrário, né? Nós começamos a odiar, começamos a guerrear com aquela pessoa, começamos a batalhar contra ela. Mas Jesus amou até o fim. O amor de Cristo não é apenas aqui um sentimento. É um amor ativo, concreto, real. É um amor que sai das palavras, sai das canções, sai das filosofias, do pensamento e vai para a prática. A prática da grandeza de Cristo. Cristo, ao se aqui abaixar para lavar os pés, mostrou o ensino verdadeiro. A grandeza não está em dominar, mas está em servir. Mas talvez você possa estar pensando, mas pastor, eu não sou palhaço, eu não sou burro, eu não sou esse tipo de pessoa que leva desaforo para casa, eu sou aquela pessoa arretada. Que nem falam os nordestinos, né? Eu sou aquela pessoa arretada. É mesmo? Arretada para Jesus? Então, como Jesus iria agir? Como que Jesus iria fazer? Amar até o fim significa servir mesmo quando não é fácil. Servir mesmo quando há dores no servir, mesmo sem reconhecimento, até mesmo quando há ingratidão. E aí você possa lembrar, eu fiz tanto para aquela pessoa, eu ajudei tanto aquela pessoa, e ela nem falou nem muito obrigado. Saiu sem dar um mínimo de gratidão. Então, você serviu por causa da gratidão, ou você serviu por causa de Cristo, do amor de Cristo na tua vida? Esse deve ser o sentimento nosso de servir como quem serve, como Jesus serviu. Amando, cuidando, amparando, e sendo essa a testemunha do amor de Deus. E não por gratidão, ou por respeito, ou por conquistas, ou mérito da outra pessoa. Pelo contrário, devemos fazer e servir como Cristo serviu, com amor até o final. Servir como Cristo serviu, em segundo lugar, quero falar aqui sobre a humildade que confronta nosso orgulho. A humildade que confronta o nosso orgulho. Veja o versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha a proposta de Pedro. Senhor, tu lava os meus pés? Você vai vir lavar os meus pés? Senhor, você vai vir para lavar o meu pé? É isso mesmo? Aqui aparentemente parece
Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. É um orgulho disfarçado. Parecia uma reverência, mas é um orgulho disfarçado. Você não pode fazer isso. Ele não queria aceitar que o mestre se rebaixasse tanto. Mas Jesus responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, se eu não te servir, se eu não me prostrar e lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aqui o centro é servir como Cristo serviu. Sem sermos lavados por Cristo, não podemos ter comunhão com Ele. Sem aceitar o serviço de Cristo, não tem como nós servirmos como Ele. E se nós olharmos para nós hoje, nós não aceitamos Jesus lavar nossos pés, mas aceitamos a morte dele na cruz? É isso? Devemos sim aceitar o serviço dele na cruz, mas também aceitar que ele venha e que ele lave os nossos pés. O serviço dele. Pedro quis ser mais sábio que Cristo. A sua resistência não era a humildade, mas era a soberba. Soberba no seu coração, alinhado com algo aparentemente bonito. Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, porque o Senhor é maior que eu. O lavar aqui simboliza a purificação contínua, mesmo após a justificação. Há um processo do lavar dele. Antes de servir, precisamos ser servidos por Cristo. Antes de lavar os pés, precisamos deixar que Ele lave os nossos pés. Quantas vezes fingimos que está tudo bem, mas resistimos à obra purificadora de Cristo? Quantas vezes fingimos que está tudo ok, mas nós não aceitamos o seu lavar, o seu purificar em nossas vidas e nossos corações? Devemos deixar Ele agir em nossa vida e nosso coração, porque Ele quer nos purificar, nos transformar. Servir como Cristo serviu, em terceiro ponto que eu quero abordar, é sobre a bem-aventurança do serviço. A bem-aventurança do serviço. Veja o versículo 12. Depois de ele ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Compreendeis o que foi feito? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que foi realizado aqui? Depois de lavar os pés, Jesus volta à mesa e pergunta: compreendeis? E ensina o que está no versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, Ele não deixou seu título e a sua forma, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o clima alto, maior ponto aqui desse texto, está no versículo 17, fala assim: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as, o quê? Praticais. Não adianta saber, porque de saber nós somos cheios. O mundo hoje está cheio de muita filosofia e muitos pensamentos, mas de pouca ação, pouca vida. Tem muitas pessoas que já leram a Bíblia centenas de vezes, ou dezenas de vezes, muitas vezes, sabem textos de cor, cita muitos e muitos textos, mas não pratica a palavra. Não vive a palavra. Saber é muito bom, mas é muito melhor fazer, praticar. Cristo é o Senhor e aqui Ele mostra para nós o que nós devemos fazer. Devemos praticar como Cristo praticou. A igreja é a comunidade dos lava-pés, daqueles que têm o desejo de servir, e servir com dignidade, de coração sincero, buscando sempre a vontade do Senhor no serviço e na dedicação. Hoje nós estamos num mundo onde as pessoas querem servir ou não querem compromisso no servir. Mas Jesus nos chama para o serviço. E o serviço daqueles que não querem, ou daqueles serviços que muitos não querem, lavar os pés, como o menor dos serviços. A verdadeira felicidade não está em ser servido, mas em servir. Não em receber, mas em dar.
É melhor dar do que receber. Nem em saber, mas em praticar. Quantas pessoas você sabe que é super inteligente, que conhece a Bíblia muito, e muito, e muito, e muito, mas quando você vai ver, a vida dela é totalmente diferente do que ela sabe, totalmente diferente do que ela conhece. Tempos atrás eu estava conversando com um irmão e estava lembrando de alguns pastores super inteligentes que eu conheci. E todos eles não estão mais no ministério, estão longe do ministério, ou tiveram problemas seríssimos no ministério, sabendo as coisas, e deixaram de viver as coisas para viver o seu próprio conceito, a sua própria ideia. É melhor viver e saber. Saber e viver. Não receber a honra e dar a glória ao Senhor. Aqui nós devemos saber, mas devemos praticar. A vida sem a prática e só o conhecer é uma vida de crente inchado, que só se alimenta e não exercita. Vamos chegar na igreja para aprender, mas devemos sair daqui para praticar o que nós aprendemos e o que nós estamos vivendo aqui. Não adianta só vir à igreja e saber, mas é necessário praticar. Eu quero aqui deter um pouco de tempo mais, aplicando isso para nossas vidas. E aqui é onde eu vou deter mais tempo na nossa mensagem de hoje. E eu quero aqui aplicar em 4 contrastes que dão sentido ao serviço. Primeiro, orgulho versus humildade. Orgulho versus humildade. Pedro resiste ao lavar dos pés. Nós também resistimos muitas vezes. Somos orgulhosos. Somos aqueles que são cheios de si. Eu acho que tem que ser assim. Eu penso que tem que ser assado. Tempos atrás, uma pessoa me ligou, falou assim: pastor, eu vou me divorciar. Vou me divorciar. Você está ligando para me comunicar, ou para pedir autorização, ou para que você está me ligando? Não, só para comunicar. Falei, então, a decisão está tomada. Então, vai e peque. Porque você está em erro. Você está em falha. A pessoa não fala comigo até hoje. Mas ela estava querendo viver o seu próprio conceito por si mesma. O orgulho estava cheio no coração dela. Não tinha humildade. Não tinha ponto de reconhecer o que a palavra de Deus trabalha em nossas vidas e nossos corações. Ah, mas a Bíblia diz assim, mas eu acho que é assim. O que você acha não importa. É isso. O que importa é a palavra do Senhor, é quebrarmos o nosso orgulho de despir a nós mesmos para encher da vontade do Senhor. E para isso precisa de humildade. Para isso é necessário esvaziar nosso coração e viver o que Deus quer. O orgulho nos impede de nos abaixarmos para servir. Mas Cristo nos chama à humildade. Na igreja, a humildade para ouvir, para perdoar, para compreender os irmãos e para trabalhar na obra do Senhor. Na nossa casa, a humildade para servir o cônjuge, servir nossos filhos, servir nossa casa e se alegrar com isso. No trabalho diário, cotidiano, a humildade para reconhecer nossos limites, mas também para aprender o que nós devemos fazer e fazer bem feito aquilo que colocou em nossas mãos. Quantas vezes falamos, eu sei, eu posso, eu consigo, e deixamos Deus de lado? Não podemos. Somos aqueles que somos chamados a servir e fazer o melhor para o Senhor, mas no serviço do Senhor constantemente. Na vida geral, em casa, no trabalho, no trânsito, devemos fazer tudo para Deus, em todo lugar, em todo tempo, tudo para Deus. Sendo aqueles que servem com humildade, com dedicação e não com orgulho, buscando honra própria. Colossenses 3, 23 fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o quê? Coração. Para o Senhor e não para homens. Você tem tido reconhecimento no teu trabalho? Tem? Então está fácil. E quando você não tem tido reconhecimento do teu trabalho? Você já pensou assim, nossa, mas lá eu trabalho, faço, mas ninguém vê o que eu estou fazendo.
É aquela pessoa que não trabalha quase nada, mas tem um reconhecimento lá na empresa. E eu que estou lá me dedicando, me esforçando, fazendo o meu máximo, ninguém vê o que eu estou fazendo. O que vem no teu coração com isso? Vou deixar de fazer. Não vou fazer mais, porque ninguém vê. Eu faço, mas ninguém vê o que eu estou fazendo. Então para de fazer. Para homens, faça para Deus. Para de fazer para homens e faça para Deus. Tem um pastor amigo meu que, em um momento de olhar para o seu ministério, no momento da sua jornada, ele era pastor auxiliar nessa igreja, ele parou e começou a sentir que ele não era reconhecido pelo trabalho que ele fazia na igreja, apesar de fazer muitas atividades, muitas viagens missionárias e muitas atividades na igreja local. E ele começou a ficar triste, entristecido, seu coração estava ficando amargurado. Faço. O pastor titular não vê o que eu faço, o conselho não vê o que eu faço, a igreja não vê o que eu faço. E aí ele parou em frente ao espelho e começou a olhar para ele. E aí ele teve uma excelente ideia. Falou assim: eu vou me autoaconselhar. E começou a contar tudo o que ele estava sentindo no coração dele. Eu faço, ninguém vê, as coisas estão ali, o pastor não vê. E aí ele falou assim, contou todas as amarguras do coração dele. E aí ele falou assim, bom, e agora? Se alguém falasse isso para mim, o que eu ia falar para essa pessoa? E aí ele teve um insight muito brilhante. Ele falou assim, olha aqui, seu cabo safado, para de servir as pessoas e começa a servir a Deus. Talvez isso sirva para nós também. Para de servir as pessoas e começa a servir para Deus. Quando o orgulho quer encher nosso coração, nós começamos a servir as pessoas. E buscamos mérito próprio, atividades próprias. E se eu faço, se cantou bonito, ninguém me elogiou, se eu fiz, ninguém falou nada, se eu cozinhei bem, ninguém falou nada. Não faça para pessoas, faça para Deus. Deus está vendo. Tira o orgulho do teu coração. Aqui o discipulado começa na quebra do orgulho, deixando o orgulho cair e começando a servir, a se prostrar, a se render. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Faça como para o Senhor. O segundo ponto que eu quero abordar aqui, aplicando essa mensagem para nós, é o servir versus ser servido. Servir versus o contrário de ser servido. O mundo ensina que a grandeza é ser servido. Mas Jesus mostrou que a grandeza é servir. É o oposto. Como é bom ser servido. Não, ser servido aqui não é bom. O melhor é dar do que o receber. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Olha o que diz Mateus 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Um coração que não serve para o Senhor. Um coração que não serve, uma vida que não serve para o reino do Senhor. Devemos servir. A nossa casa, você está preocupado em ser servido ou em servir? A tua casa. Porque tem muitas pessoas falando assim, eu tenho o direito de ser feliz, e a felicidade dele é ser servido pelo outro. É encontrar uma vida boa, mansa, sem dificuldades. Não é aqui. E não é assim. Porque na nossa casa é nos doarmos, é nos darmos, é cuidar do um do outro. Na igreja, você vem para consumir ou para contribuir? Você vem só para receber ou você vem para dar um serviço ao Senhor? Diga de passagem, o culto é isso, é serviço. Muitos acham que o culto é adoração. Simplesmente adoração. Mas a palavra que encaixa com culto é serviço
a Deus. Você veio nesse culto para quê? Para ser servido ou para servir a Cristo? Ou para servir o reino de Deus? Ou para servir com dedicação? Cristo nos chama para o serviço com alegria, porque é aí que está a bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando praticais essas coisas. Quando nós somos chamados a servir, vamos fazer isso com alegria. A terceira parte que eu quero aplicar isso para nós é saber e fazer. Jesus disse, bem-aventurados sois se as praticais, no versículo 17. Bem-aventurados sois se as praticais essas coisas. Quantas vezes sabemos o que Cristo espera de nós, mas deixamos de praticar? Que vê só, você sabe que Cristo quer que você ore mais, que você ore diariamente. Tá, mas você ora diariamente ou só para a refeição? Porque algumas vezes fazemos isso de forma automática. Vamos orar só para comer. Quantas vezes você sabe que Cristo quer que você leia mais a palavra? E você não lê? Quantas vezes você sabe que você deve cuidar da tua casa, mas você não cuida? Quantas vezes você sabe que você deve servir a tempo e a fora de tempo, inclusive aquelas pessoas que te maltrataram, que te ofenderam, que te machucaram, e você sabe que você tem que perdoar e não perdoa? Quantas vezes? Então, nós temos que aprender a servir. E não apenas querer ser servido. Somos confrontados a viver uma vida não dupla, não de falsidade, mas sim de verdade, do amor dele, daquilo que ele representa para nós. A perdoar, a amar, a cuidar. Não basta saber, tem que viver isso. E aí vem a palavra bem confrontando a nós, bem-aventurado, mais do que felizes, muito mais do que felizes vocês vão ser, se vocês viverem isso. Se vocês aprenderem isso, mas vocês viverem essa palavra. Porque isso vai libertar o teu coração e a tua vida. A transformação está no serviço e na dedicação. A igreja não precisa apenas de ouvintes, mas de praticantes. O reino de Deus precisa de pessoas que se dobram, se prostram aos pés do Senhor Jesus Cristo, dispostos a abrir mão de si mesmo para viver o reino de Deus. Não precisamos de administradores, precisamos de imitadores de Cristo Jesus. Não precisamos apenas de pessoas que conhecem, admiradores de Cristo, mas precisamos de imitadores de Cristo. Jesus foi uma bela pessoa. Ok, é bonito você admirar Jesus, mas você imita Ele? Pastor, mas veja bem. Então, esse é o desafio de todos nós. Mas não é aquele desafio que nós falamos assim, então é longe, é algo que eu não vou conseguir. Então, comece logo. Comece a servir a Jesus. Para de arrumar desculpa e comece a fazer. Nós devemos fazer isso. Pare de arrumar desculpa e comece a servir. Com dedicação e amor. E quarto e último, a aplicação sobre essa palavra é sobre glória própria e a glória a Deus. Você quer aplausos? Então, Jesus veio aqui e não teve aplausos. Ele teve a cruz. Jesus sabia que o Pai lhe daria todo o poder. Está lá no versículo 3. Ele poderia exigir para si a glória, o uso do poder para ser servido e até direcionar isso ao Pai. Mas olha só o que diz 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos esse testemunho em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Seja de Deus e não de nós. O poder, a excelência não deve ser a nossa, mas deve ser de Deus. Quando ficamos para a própria glória, essas coisas, quando servimos esperando aplausos, para que você faz? Esperar aplauso? Quando buscamos reconhecimento humano, quando fazemos para o nosso nome ser lembrado. E até interessante,
Alguns pais falam assim: quero deixar um legado para os meus filhos. Ah, é? Você quer deixar um legado para os teus filhos? Você quer deixar algo que transpasse as gerações, é isso? Tá, mas o que você quer deixar? Olha como que ele foi forte, olha como que ele foi sábio, olha como ele foi trabalhador. Você deveria deixar, olha como ele serviu ao Senhor. Olha como o coração dele era pronto para servir a Deus. E toda a glória deve ser direcionada a Deus e não a nós. Devemos olhar para o Senhor nosso Deus e ver que a glória própria, ela é pecadora, ela é humana, ela é falha, e ela sempre vai querer se exaltar e a dizer: está vendo como que eles precisam de mim, porque sem mim, nenhuma coisa acontece lá, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja onde for. Não podemos buscar a glória própria e tirar a glória do Senhor. Não, e não é porque o nosso galardão vai ser nessa terra, porque ainda assim, se você fizer isso, você está olhando o próprio homem no centro das coisas. O egoísmo. Ah, se você não pegar a glória aqui, você vai ter a glória lá no céu. Então você está ainda assim querendo uma glória lá no céu. Fazendo por causa do egoísmo próprio. Porque lá é melhor. Eu vou receber lá porque lá é melhor. Não, não faça isso. Ainda assim está dentro do processo do egoísmo. Da glória a você. Direcione tudo para Deus. Porque é no Senhor que nós devemos direcionar toda a glória. Ficamos para a glória própria quando fazemos para nós mesmos e não para o Senhor. Quando servimos sem sermos vistos, glorificamos o Senhor. Quando ficamos e damos a glória para o Senhor, é quando fazemos com alegria, porque sabemos que é para Deus e não para nós. Quando damos glórias a Deus, é quando cada ato, seja na nossa casa, na igreja, no trabalho, é uma oferta de adoração a Deus. É uma oferta de adoração ao Senhor. João Batista já falou lá em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na sua vida, no seu serviço, quem está sendo exaltado? Na sua vida na igreja, quem que está sendo exaltado? Na sua vida no cotidiano, quem que está sendo exaltado? A Deus ou a você? Nós devemos servir e exaltar o nome do Senhor. Concluindo, o maior ato de serviço ou de poder é de Cristo naquela cruz por nós. Foi Ele que fez o ato de se humilhar, de pegar a toalha e servir, em humildade e humilhação. Ele nos mostrou que o caminho para a glória passa pela humildade do serviço. Fazer com dedicação ao Senhor. Fazer com prontidão ao Senhor. Quando nós olhamos isso, vamos ver que Cristo tomou a toalha para que pudéssemos assumir ou termos a cruz dele sobre nossas vidas. Que nosso coração possa estar pronto a abrir a nossa vida diante do Senhor. Seja a nossa vida pessoal, você tem alegria no servir ou apenas está servindo por servir? E que, só, como que você vai amanhã para o teu serviço? Se arrastando? Então, será que tem alguma coisa errada, não? Você vai ali arrastado porque é segunda-feira? Ó céus, ó vida, eu vou trabalhar. Meu Deus do céu, que coisa terrível. É assim que você tem servido ao Senhor lá no teu trabalho? Se arrastando. E quando chega o final de semana, sexta-feira, sextou, sai todo feliz, né? Contentão, né? Olha lá, estou na sexta-feira, sextou, vou embora. É assim que você serve com humildade lá no teu trabalho? Se arrastando? É desse jeito? Não deveria ser. Na igreja, como que nós queremos trabalhar na igreja? A nossa igreja, na Prima Maranata, será que lembra a prática de Cristo no serviço, na dedicação, no esforço, em fazer? E que vê só,
Está chegando o final de ano, estamos no segundo semestre, setembro já foi. Outubro, começa já as eleições para os departamentos da nossa igreja. Outubro, novembro, no máximo ali já. Nas eleições, das sociedades internas, como é que é? É pessoas que estão prontas para servir ou pessoas que estão prontas a dizer, olha, tire meu nome porque eu não quero servir. Tire meu nome porque eu não quero fazer. Tire meu nome porque eu não estou disposto a me humilhar e a servir, porque eu quero ser servido. É assim? Não deveria ser, meus irmãos. Não deveria ser, deveria sermos aqueles que falam assim, eu quero servir, eu quero assumir a diretoria, eu quero assumir as atividades. Eu quero fazer porque eu quero me humilhar na minha dedicação ao Senhor. Meus queridos, devemos olhar isso para o reino de Deus e ver como estamos fazendo para o Senhor. E se é para o Senhor, quando nós deixamos de fazer com humildade, ou deixamos de fazer, devemos nos envergonharmos. Porque somos servos que não estão servindo para nada, apenas querem consumir, apenas querem usufruir, apenas querem ficar sentado à mesa, sendo lavados os pés pelo Senhor. Não, Jesus nos ensinou que o maior é aquele que levanta e começa a fazer. Como que vamos fazer? É assim que vamos servir aquele que deixou o céu todo-poderoso e veio sobre a terra para se prostrar, lavar nossos pés, derramar seu sangue para nos purificar? É desse jeito? Fazendo o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo? Quando não tem jeito, que me jogam lá, me empurram para lá. Não, não deve ser assim. Devemos fazer com dedicação e prontidão. Será que Santo André conhece as nossas toalhas, ao lavarmos os pés dessa cidade, dos aflitos, dos oprimidos, a lavar os pés dos necessitados? Será? Ou eles apenas conhecem as nossas palavras de julgamento, palavras de distanciamento ou de atitudes? Como tem sido? E como vamos fazer? Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça para servirmos como Ele quer e como Ele deseja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, coloque o teu coração diante do Senhor Jesus, peça a Ele. Sim, eu tenho errado em alguma coisa disso, na minha casa, no meu trabalho, na igreja. Eu tenho feito para a honra própria, ou não tenho feito coisa nenhuma no reino de Deus. Eu tenho buscado felicidade própria e não tenho trabalhado no teu reino. Peça a Ele que te confronte, que abra a tua mente, teu coração. Peça a Ele que auxilie a ver o que Deus quer, a servir com amor e dedicação, em nome do Senhor Jesus.